Oh mamma mia, oh mamma mia, Mamma mia, let me go. E aí, Elvis Cleverson? E aí, Andrés Cleverson? E aí, Farináceos, bem-vindos ao Farias do Mesmo Saco. E hoje vamos falar do filme do Queen, Bohemian Rhapsody. Ô, Bohemian Rhapsody, como nós brasileiros falamos, não somos internacionais como você aí na Nova Zelândia, né, André? Então vamos usar isso aí mesmo, Rhapsody. Se é assim que o pessoal fala aí, vamos usar isso aí. É esse aí. Cara, esse filme eu sei que nós dois estamos esperando já faz um tempo, por sermos grandes fãs de Queen. Quem não é, quem curte rock, quem não é, né? Eu lembro da nossa infância, enquanto a gente cantava no seu karaokê improvisado, justamente essa música, né? E, cara, esse filme eu acho que tem muito potencial. O diretor é o Bryan Singer, ele é o diretor dos X-Men. Acho que de uns 2 ou 3. Ele que fez os X-Men iniciais, ele que deu início à franquia X-Men. Ah, que interessante. Eu não sabia, não. Uma coisa que eu tava vendo é que, assim, parece que vai ser, como a gente falou lá no outro vídeo que a gente tem sobre o filme Legalize Já, parece que esse filme vai ser aquele clássico filme de banda, né? Mas, né, putz, que história que é a história do Queen e a história do Freddie Mercury, né? Então, mesmo sendo um clássico filme de banda, é um filme que acho que ninguém pode perder, né? Umas coisas interessantes assim que a maioria das pessoas não sabem, né? É que o Fred Mercury, na verdade, ele nasceu na cidade de Pedra, que fica em Zanzibar. E os pais dele, eles eram indianos, né? Era a família Bulsara. O nome do Fred Mercury é Farrokh Bulsara. É uma coisa interessante, né? Porque a gente não imagina, né? Você imagina o Fred Mercury como um inglês que nasceu na Inglaterra, né? Mas daí acho que quando ele tinha 17 anos, por causa da Revolução de 1964, eles acabaram mudando para Londres, né? Que foi onde tudo começou, né? Uma dúvida minha até, aliás, é o quanto que eles vão abordar da história do Fred Mercury, né? É uma cinebiografia e a gente imagina que eles vão abordar os detalhes mais importantes da história dele, mas, enfim, eu acho que, como eu falei, acho que tem um potencial muito bom. A gente vê o trailer, a gente desde o começo das imagens do Rami Malek, que é o ator que faz o Fred Mercury, que é o ator principal do Mr. Robot. Eu não sei se você percebeu. Ele com certeza vai mandar bem nesse papel porque ele é um bom ator. E é engraçado, eu vi ele uma vez falando que foi estranho pra ele na época de audições, eles decidindo, a produção decidindo quem seria o Fred Mercury, ele tendo que cantar como Fred Mercury pro próprio Brian May e os integrantes do Queen. Nossa. Então foi um negócio meio bizarro pra ele. Eu não sei o quanto desse filme é ele cantando e o quanto eles usam de playback. E uma coisa que eu acho que é interessante da gente falar, no meio desse movimento do Me Too e de tantas alegações de assédio sexual, o Bryan Singer, que é o diretor, foi um desses envolvidos nesse tema. Já é de muitos anos que o nome dele vem sendo falado, de acusações, umas coisas meio bizarras até, cara, de assédio sexual de menores, enfim, uma história à parte a ser contada, mas durante a produção ele foi afastado. Ele chegou até a falar que, na verdade, ele foi afastado porque eram problemas pessoais dele, ele tava com problemas, acho que se eu não me engano o pai ou a mãe dele morreu, ou tava doente, alguma coisa assim. Eu sei que teve todo esse problema, eu espero que isso não tenha afetado a produção, porque a gente espera o melhor filme possível, certo? Sim, com certeza. É ruim, né? Essas coisas que estão acontecendo em Hollywood, assim, não que seja ruim que estão acontecendo, é bom que estejam acontecendo e que estejam abrindo para o público e até acabando com, né, esse superpoder de Hollywood, porque antigamente, né, esses grandes diretores, grandes atores, eles eram tão poderosos que essas coisas não chegavam a lugar nenhum. Então é bom que isso esteja acontecendo por esse ponto de vista, né? Vamos trazer a justiça e acho que as pessoas têm que ser valorizadas pelo que elas são e não por quem ela dorme com o que acontece, né? Mas deixando isso à parte, o ruim é que isso está
impactando alguns dos filmes e algumas das coisas que estão acontecendo. E esse filme é um filme muito interessante, então eu espero que esses acontecimentos não tirem nenhum valor do filme, né? Uma coisa interessante também de falar, eu acho, pelo que eu vi no trailer, aparentemente o filme vai focar um pouco na história do Freddie Mercury, então eu acho que ele até vai ser o Freddie Mercury como se fosse a estrela, né? E depois na criação da banda. Então uma coisa que eu queria trazer, uma informação legal, é que acho que a maioria das pessoas não sabem que a banda Queen, quando ela começou, o nome da banda chamava Smile. E daí a banda foi... Quando o baterista Roger Taylor entrou na banda, foi que daí eles mudaram para Queen e o Freddie Mercury adotou o sobrenome Mercury, que era baseado em uma das letras uma das primeiras músicas que ele escreveu com o Queen. Interessante mesmo. Como eu falei, eu acho que eles vão abordar bastante coisas interessantes nessa história do filme. Eu não sei o quanto de detalhes que vai ter como esses, porque você passou, por exemplo, da história do próprio Freddie Mercury, de onde ele nasceu e tal. Mas, mais uma vez, eu acho que esse filme tem bastante potencial. E tem algumas outras pessoas no elenco interessantes, né? Tem o Mike Myers, que a gente vê muito pouco dele. Ele fez o Austin Powers, né? Ele deu uma bela sumida, né? Uhum. E ele fez uma das minhas comédias preferidas, que eu sei que é a sua, que é o Wayne's World, né? O Quanto Mais Idiota Melhor, que tem esse nome incrível. Tem o Aidan Gillen, que é o Littlefinger do Game of Thrones, né? E a gente vê já pelo trailer que não só o Freddie Mercury tá muito parecido com o verdadeiro Freddie Mercury, mas os outros integrantes da banda também, como o Brian May. Com certeza. Eu queria só deixar mais alguns fatos legais aí para depois a gente ver se ele bate no filme, que são coisas que eu acho interessantes sobre o Freddie Mercury, né? O Freddie Mercury, todo mundo sabe que ele era gay, mas ele nunca foi uma pessoa assim assumidíssima, ele nunca falou muito sobre esse assunto, nem com a família dele, nem com os amigos dele, era simplesmente ele era e ele não precisava falar pra ninguém. Mas ele não era gay assim, eu sou gay e só gosto de homens. Ele ficava com homens e mulheres e ele teve várias relações com sexos diferentes. E daí tem uma pessoa que chama Mary Austin, que foi o primeiro amor do Freddie Mercury. E aquela música Love of My Life foi escrito para ela, né? Ele, inclusive, é o padrinho do filho dela e tal. E ele teve um relacionamento com ela. Ele sempre deixou aberto para ela que ele... Porque ele tinha um jeito bem afeminado, né? Então, até na escola tal, ele era um pouco... sofria bullying por causa disso e etc. E ele sempre deixou aberto isso. E era uma relação que não dava para sustentar. Mas ele sempre falou que ela foi o amor da vida dele. Então o testamento dele deixou tudo para ela quando ele morreu. E até hoje os direitos de músicas que eram dele, a mansão, tudo é dela, né? E uma coisa que ele fala, né? Porque sempre que ele teve outros relacionamentos depois dela, ele sempre falou, né? Muitos dos amantes dele perguntavam por que eles não poderiam substituir a Mary. Mas para ele era simplesmente impossível, porque para ele ela era a única amiga, era como se fosse um casamento, é como se ela fosse a esposa dele, mas ela não era, mas ela era a melhor amiga, sabe? Era um amor platônico, é uma coisa muito interessante na vida do Freddie Mercury. E você sabe por que o nome desse filme é Bohemian Rhapsody? Não. Porque quando o Queen se formou como Queen, eles lançaram os álbuns Queen 1, Queen 2, mas a primeira música, ou o primeiro álbum que deu uma explosão e o Queen virou a banda que eles são até hoje, foi o álbum que chama A Night at the Opera, que foi um álbum que ele misturava um pouco de ópera com rock, né? Que foi quando teve a explosão do Bohemian Rhapsody. E daí depois ele teve muitos outros álbuns de sucesso e muitas outras músicas, né? Como aquela Somebody to Love, News of the World, We'll Rock You, We Are the Champions. Eles tentaram lançar um álbum também que foi de jazz, mas não pegou muito. E depois eles voltaram mais para um funk rock que teve o Crazy Little Thing Called Love,
Another One Bites the Dust, que bateu o top 100 no Billboard e foi considerado o melhor vocalista de rock, blá blá blá. Então eles foram, né, até hoje viraram deuses do rock aí, eles acertaram a fórmula exatamente assim, né? Não, exatamente isso. Você usou o termo certo, deuses do rock. E eu acho que são com essas informações e essa trivia extremamente útil pra te empolgar pra ver o filme que a gente finaliza esse vídeo. E se vocês gostaram desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal pra ver mais vídeos como esse. A gente fala sobre estreias da semana e a gente dá nossas indicações de coisas que a gente gosta, de séries e filmes. E é isso aí, moleque. A gente se vê então semana que vem. Abraço! É isso aí, eu só queria deixar uma coisa. Se você não conhece Queen, bota aí no seu Spotify ou no YouTube, vai ouvir Queen que vale a pena. E se você conhece, vai assistir o filme, porque eu e o Luciano iremos com certeza. Valeu, Lubas Clevers!